Tá, eu tô construindo. Eu vou pedir um ensaio laboratorial de tecnologia da minha construção. O que eu posso pedir? De que você já falou esse do Do solo, solo. que eu acho que mais? é primordial também, o concreto. Nossa, esse Concreto. todo mundo conhece, assim, muita gente estuda isso também durante a faculdade. Não que os outros não, mas acho que esse O concreto eu acho que todo mundo viu na faculdade, eu acho. e eu tenho uma curiosidade também em Diga, relação ao conta. concreto. O concreto, ele é o segundo material mais utilizado no mundo. Depois vocês deem um Google aí, que vocês vão ver que é exatamente esse dado. E ele só perde para água, e só perde para água porque a água é utilizada no concreto. Então, acho que por isso que a gente tem muito acesso ao ensaio de concreto. E geralmente, os engenheiros de obra se limitam a ele. E não é só ele, né? A gente tem vários outros ensaios que são tão importantes quanto. Posso fazer uma pergunta? Claro, fica à Quando vontade. eu compro um caminhão de concreto usinado, que já vem lá com a betoneira rodando, eles são sempre obrigados a me dar um teste? Ou só se eu pedir? Na realidade, a concreteira faz o controle de qualidade do que eles estão fornecendo, não é uma obrigatoriedade deles. O que eles são obrigados a ter é seguir uma norma para o preparo, que seria uma receita de bolo para o preparo desse concreto com requisitos mínimos, mas aí pode mudar uma série de coisas relacionadas a tipo de aditivo, né, fazer um estudo ali. Mas a concreteira não tem essa obrigatoriedade. Quem tem? Quem pode escolher, na verdade, né? Porque também não seria obrigatório mas quem pode escolher isso é quem está construindo. Porque esse respaldo, na realidade, é para quem está executando a obra, para garantir que aquele concreto que está sendo entregue vai realmente atingir a resistência. E por quê? Porque quando o concreto sai da concreteira, ele sai com uma característica. Quando chega na obra, às vezes você pode colocar mais água do que o necessário, às vezes você pode ter uma modificação ali, não é aconselhável, mas Ele pode ficar parado no trânsito? Pode ficar parado no trânsito. Então, acontece uma série de coisas que pode modificar a característica desse concreto. Então, por isso que quando ele é aplicado na obra, e aí também tem algumas regrinhas do momento em que a gente faz o ensaio do slump test, que é para saber a quantidade a relação ali de água-cimento, etc., desse concreto, para a trabalhabilidade dele, para conseguir, então, utilizar ele na obra. E aí tem a parte também da moldagem dos corpos de prova, que a gente chama do terço do caminhão, ou de 15% a 85% daquele volume que está ali dentro. Então, a gente despeja 15%, antes de chegar nos 85%, a gente coleta para homogeneizar essa amostra, né? Então, tem toda uma regrinha ali para a coleta do concreto. E eu acho que como o concreto é muito utilizado em obra, todo mundo geralmente sabe essas regrinhas com mais maestria e também não esquece de pedir o controle. Agora, para o restante, passa batido. Tá, agora eu vou fazer outra pergunta. Se eu comprei um concreto de uma concreteira, ele entregou. Aí eu pedi o teste, ou contratei alguém, ou e cheguei lá no resultado que ele me deu inferior ao que ele deveria ter entregue. Quem é responsável? Depende. Depende se a adição de água. Depende. O que o laboratório, na verdade... Vou contar uma coisa pra vocês nos bastidores, tá? Pra isso que a gente vem aqui. Conta, prosa de engenharia. Fala seu dedinho de prosa. Acontece muito da obra e da concreteira ir com os dois pés no peito. A gente fala assim, né? No laboratório. E o que eu penso sobre isso? Não por estar do outro lado da moeda, por ter gerenciado o laboratório por tanto tempo. Mas porque o laboratório, ele deve ser imparcial. E deve também ter uma confiabilidade naquele resultado que ele está relatando para esse cliente. E aí, com base nesse resultado, o cliente toma uma decisão. E tem muito fator que pode influenciar também, não no resultado em si, mas na decisão a ser tomada. Se reforça a laje, se reforça pilar, dependendo da peça que foi concretada, né? Então, o que eu digo em relação aos bastidores e contar aqui para vocês é que, gente, o laboratório não é o inimigo da obra, porque eu sei que a gente às vezes não quer ouvir que o concreto não atingiu uma resistência. E, às vezes, acontece mesmo de não ter uma equipe tão qualificada no laboratório. E eu acho que isso acaba que fica meio pejorativo para como se todos os laboratórios fossem assim. E aí, Idri, é por isso que a gente entra na implantação da 17025, que é uma norma completamente voltada para a gestão de laboratórios de ensaio e de calibração, para a gente garantir ou mitigar que esses ensaios sejam mais confiáveis, que o laboratório seja realmente imparcial. E aí, quem contrata um serviço de um laboratório que tem essa norma implantada e tem a acreditação pela SEGECRE do Inmetro, consegue dormir mais tranquilo com a decisão que vai tomar, mesmo se o material, né, não necessariamente só o concreto, atingir ou não a resistência. Eu acho que isso é muito importante você falar. Inclusive, a sua consultoria é para laboratórios, né? Pelo que eu entendi do seu trabalho.
Sim. Então, se eu tivesse um laboratório que faz esses ensaios, você me daria consultoria de como estar dentro da norma para conseguir um selo do Inmetro, por exemplo. Exatamente. E aí você faz essa consultoria para os laboratórios. Exato. A gente implanta todos os requisitos dessa norma, da 17025, para que o laboratório esteja apto a receber a avaliação do Inmetro. E é interessante também que esse tipo de acreditação da 17025, dessa norma, ela só é possível com o Inmetro fazendo essa avaliação. Não existe outro organismo no Brasil todo que faça essa avaliação, senão o próprio Inmetro.